Agora são meia-noite e 14, né, aí eu acabei de publicar esse vídeo aí, porque a edição dele demorou, que você pode ver que o vídeo tem 14 minutos, né, parece que é 12 a 14 minutos, então o vídeo, assim, demora a carregar, demora a enviar. E aí eu estava postando, né, e pensando aqui, né, a TV do sujeito lá tá ligada alta, depois de meia-noite, e ele tá fazendo isso com mais intensidade depois aí desse vídeo que eu postei aí, e também porque, né, eu entrei em contato com o dono daqui para comunicar que isso aí tá ocorrendo, né, porque eu soube que o dono daqui falou que ele não podia interferir enquanto eu não falasse diretamente com ele, que eu tinha que falar era diretamente com ele. Então eu falei, né, eu filmei aqui aquele dia, quase 3 horas da manhã, mandei o vídeo para ele e mandei o horário, né, no print para ele ver que o vídeo foi gravado àquela hora, né? Por que que eu fiz isso? Porque esse ser humano, ele faz as coisas e ele nega. E por que que ele faz e ele nega? Porque tiveram algumas situações que aconteceram aqui, que na discussão que eu tive com ele negou que ele fez, na minha cara ele negou, me colocando numa situação como eu sou mentirosa, né? Sendo que eu vi a situação. O que que é uma delas? É ele colocar a caixa de som na porta, a caixa de som bem na porta, virada para o corredor, né? O som virado para o corredor, e eu vi pelo menos umas 2 vezes eu cheguei a ver e ele negou que ele faz isso. Então, como que uma pessoa faz uma coisa e nega, né? Então, para mim, na minha opinião, como ser humano que vive dentro da sociedade e diante de muitos acontecimentos aí que a gente vê na televisão, de assassinato, de estupro, de morte, né? Para mim, esse tipo de ser humano é um dos seres humanos mais perigosos que existem na face da Terra, porque ele faz e ele nega. Então, até você provar a situação, você passa muita situação de perrengue, né? Um desgaste mental muito grande. Então, esse sujeito, ele continua, ele continua. Então, agora é mais de meia-noite e ele tá lá com a televisão alta. Não tá baixa, não, tá alta. Então, assim, ele já provou para mim, em inúmeras atitudes dele, que ele não presta. Ele já provou. Ele pode trabalhar todos os dias de segunda a sexta, ele pode ir nos horários certinho, ele pode cumprir com as obrigações dele, que para mim ele não presta. Ele já provou que ele não presta. E a prova está lá agora. Está lá agora. Ele está com o som da televisão alto de propósito para gerar implicância, para gerar provocação, para gerar perturbação, porque ele sabe que me gera irritação. Ele sabe porque eu já discuti com ele, não foi uma, não foi duas, foram 3 vezes. E aí, né, chegou numa situação tão extrema, chegou numa situação tão extrema que eu não posso compartilhar ainda, e nem sei se eu vou fazer isso devido a uma outra situação. Mas, por causa desse ser humano, eu já estava sendo prejudicada e eu ia ser prejudicada de forma injusta. Injusta por quê? Quem está errado é ele, não sou eu. Entendeu? Quem está errado é ele. Só que por ele estar errado e eu estar reagindo do jeito que eu estou reagindo, eu ia ser muito prejudicada, né? Então eu estou numa situação assim, que eu tenho o meu quartinho, meu cantinho aqui, minha casinha, trabalho para eu manter a minha independência, ou seja, eu poderia me envolver com qualquer homem que eu quisesse, porque eu sou solteira. Surge esse tipo de oportunidade, mas eu tenho a minha cabeça feita para eu não fazer esse tipo de escolha. Então eu poderia fazer isso, mas eu procuro não fazer, eu procuro trabalhar mesmo nas condições que aparecem aí, entendeu? Então assim, eu tenho a minha vida aqui, mantenho a minha vida, mesmo morando sozinha, mesmo sendo solteira, ou seja, eu tenho liberdade para eu viver as experiências de acordo com a situação a qual me encontro, que é o quê? Solteira, morando sozinha, longe dos pais, eu poderia fazer o que eu quisesse, mas como eu tenho minha cabeça no lugar, eu procuro fazer as escolhas que têm coerência com os meus valores. E ele sabe muito bem disso. Aqui ele nunca viu e nem vai ver. Ele não vê pessoas entrando aqui, ele não vê eu fazendo bagunça aqui, não vê bebida aqui, não vê vícios aqui, ele não vê nada, nada aqui, a não ser eu varrendo o corredor, a não ser eu cuidando das minhas coisinhas. Ou seja, eu não gero nenhum tipo de situação,
negativa para ele a não ser o meu modo de viver. Então, o que me faz chegar à conclusão que o que faz um ser humano desse ficar tendo esse tipo de comportamento que ele tem é a desgraça da inveja. É a inveja. Eu não tenho carro de luxo, eu não tenho mansão, eu não tenho uma situação de vida financeira aí com dinheiro abundante, mas eu tenho uma conduta a qual eu prezo. E por causa disso, esse sujeito fica com esse tipo de comportamento nojento dele aí. E eu não incluo a filha dele no meio, não, porque a filha dele é uma criança, ela só tem 9 anos, então ela não tem culpa de nada desse comportamento idiota dele, nojento. Então eu não posso enfiar a filha dele no meio, então ela vem aqui, eu trato ela bem, trato ela com educação, porque eu entendo que ela é uma criança, mas ele, infelizmente, é um tipo de ser humano que, para mim, ele não precisa viver na face da terra. Tipo assim, se ele deixar de existir, para mim como que eu falo? É um tipo de pessoa que está aqui na Terra para fazer o mal para o próximo. Está aqui para gerar o mal, ele está aqui para gerar o mal. Por quê? Se ele não quisesse estar aqui para gerar o mal, ele ia evitar esse tipo de situação. E ele não evita, ele provoca, ele quer fazer, ele quer provocar. Por quê? Porque ele não presta. Porque se ele prestasse, ele não ia fazer isso, não. Então, mais de meia-noite, o volume alto. E outra, ele está pegando a fazer conversas também no WhatsApp, depois de meia-noite. Conversas no WhatsApp depois de meia-noite e ainda com o volume do som ligado. Tipo assim, ele recebe as mensagens para eu ficar escutando lá de cá, ou seja, tem um quarto aqui, tem uma pessoa aqui, ele tá lá no outro lado, eu tô escutando daqui. E me impressiona por que o rapaz aqui não gera, não manifesta, né? Porque incomoda sim, tenho certeza que incomoda ele também, né? Mas ele não fala, então quem fala sou eu. Aí quem sai como uma briguenta sou eu. Quem sai como uma pessoa que é ruim sou eu. Mas por quê? Porque as pessoas não estão sabendo o que esse sujeito estão fazendo, o que ele está fazendo. Por isso que eu estou filmando, por isso que eu estou filmando e colocando aqui. Porque as pessoas não. Quando chega a acontecer uma situação extrema, as pessoas vê a reação negativa, mas não vê o que está causando. Entendeu? Então é mais de meia-noite e o cara tá lá com a televisão no volume alto. E eu estou registrando porque ele nega. Ele é o tipo que nega e ainda te chama de perturbada. Sendo que perturbada é quem provoca a situação, é quem perturba, é quem gera a perturbação. Então ele está fazendo barulho depois da meia-noite e está fazendo de modo intencional, com o objetivo de provocar a ira da outra pessoa. Então uma pessoa dessa para mim não presta, ele está sendo usado pelo maligno para fazer o mal na vida de um outro ser humano, porque ele sabe que aqui na minha vida é paz. Ele sabe que aqui é paz e ele quer fazer isso, ele quer tirar a minha paz. Então, por ele estar fazendo isso com essa intenção, eu escolhi não me deixar mais ser afetada por esse ser humano. Eu escolhi seguir a minha vida, manter firme na minha conduta, nos meus valores, trabalhando, vivendo da maneira como está dando para eu viver aqui em Indaiatuba, graças a Deus, sem depender de nada desse ser humano, graças a Deus. E eu escolhi, não vou mais me permitir ser afetada por essa baixaria, por esse sujeito. Porque ele já mostrou que ele não presta, então eu vou ficar me queimando, me prejudicando por um ser humano que não presta, que está se mostrando que não presta. Já provou muitas vezes, com muitos comportamentos, e isso que ele insiste em fazer, só prova mais ainda, cada vez mais, que ele não presta.